Já faz um bom tempo que BoJack Horseman, a série de animação bem aclamada da Netflix, acabou. E faz mais tempo ainda desde a época em que eu comecei a assistir e acompanhar, quando provavelmente nem era muito apropriado para minha idade na época. E até hoje eu sou marcado pelo que essa série de animais antropomórficos me fez sentir e refletir. Dentre as temporadas, alguns episódios específicos me marcaram mais do que outros, e o que eu vou falar mais aqui hoje é o famoso episódio do monólogo, ou churros grátis, da 5ª temporada. Para relembrar ou dar um contexto, caso você não tenha assistido, BoJack Horseman fala sobre esse cara, no caso esse cavalo, que foi um astro de TV no passado, ficando rico e famoso, mas a que custo? Quando a série começa, ele tá em declínio na carreira e com cada vez mais vícios e uma saúde mental bem instável. É nesse cenário que a gente vai acompanhando suas desventuras nessa série que, acredite ou não, começa sendo uma comédia. Em determinado momento, a gente conhece a mãe do BoJack e toda a relação deles que nunca foi boa. A mãe e o pai do protagonista raramente se entendiam, nunca pareciam satisfeitos ou felizes e sempre se referiam a ele ou o tratavam como o que achavam que ele era, algo indesejado. A animação camufla esses temas sérios e mórbidos com outros personagens mais leves e tramas mais cômicas em alguns episódios, até que chega o capítulo Churros Grátis. Esse episódio começa com um prólogo, uma visão do passado. A mãe do BoJack esqueceu de buscar ele no treino de futebol, então mandou o pai, que tá extremamente mal-humorado porque aquilo é em pleno domingo, que é o único dia da semana que ele tem livre pra si. O episódio em si, então, começa depois da abertura e BoJack tá fazendo um discurso num funeral, o funeral da sua própria mãe. São basicamente 20 minutos de um monólogo onde ninguém responde, ninguém questiona, ninguém pergunta, apenas ele fala. E à medida que vai falando, ele vai percebendo o que realmente sente e buscando encontrar respostas que sempre buscou em relação à própria mãe e a si mesmo. Luto é um grande tema de Churros Grátis, como dá pra supor. E eu me vi pensando nesse episódio de novo depois de ter assistido um filme em específico. Drive My Car é uma produção japonesa de 2021 com cerca de 3 horas de duração, baseada num conto escrito por Haruki Murakami. Eu não lembro muito bem o que me motivou tanto a ver esse filme, mas eu sei que quando o trailer apareceu e eu assisti com um amigo meu, algo tinha chamado a minha atenção. Eu só não sabia exatamente o que, então eu resolvi procurar o filme pra ver e descobrir de fato. O filme acompanha o Kafko, que é esse ator e diretor de teatro que trabalha junto à esposa. Um dia, quando volta para casa mais cedo, sem avisar, ele presencia a esposa o traindo com um dos jovens atores que ela conhece. Só que ao invés de confrontá-la ou interromper aquilo, fazer uma cena ou o que quer que seja esperado de um personagem assim, ele dá as costas e sai de casa sem ser visto. Fica claro eventualmente que o Kafko tem medo de que ela o deixe, então ele escolhe não dizer nada. Certo dia, no entanto, a esposa diz que quando ele voltar para casa naquela noite, ela quer conversar algo importante com ele. Temendo que aquilo signifique um possível rompimento, o Kafko decide dirigir pela cidade, demorando um pouco mais para voltar até em casa. Quando ele enfim desiste de postergar o inevitável e vai para casa, ele é surpreendido com a esposa caída no chão. E então nós, audiência, somos conduzidos até o funeral da mesma, que faleceu por uma repentina hemorragia cerebral. E é aí que o filme começa. Não, sério mesmo, isso tudo que eu acabei de te contar é o prólogo da história e só então o título do filme aparece e a gente ainda tem umas 2 horas e meia pela frente. Drive My Car é um filme lento. Muitas das cenas contêm 2 personagens, o Kafko, que é o protagonista, e a sua recém-contratada motorista, dentro do seu carro, dirigindo de um lugar para o outro. Eu perdi a conta de quantas vezes eu estava assistindo uma cena e pensando, essa cena é mesmo necessária para o que o filme está querendo passar? Ou então depois, o que esse filme está querendo passar? Mas eu continuei. A gente acompanha a jornada do Kafko enquanto ele é chamado para dirigir uma peça de teatro famosa e ele passa muitos dos momentos dentro do carro enquanto a sua motorista dirige, ouvindo a gravação do roteiro da peça na voz da sua falecida esposa, que gravou as falas na época. Falas essas que podem até ser lidas às vezes como uma metáfora para o próprio sofrimento do Kafko, sofrimento esse que em nenhum momento ele se permite sentir. Ele parece evitar pensar sobre os seus reais sentimentos, com medo da dor que isso pode acarretar, como eu vejo acontecendo com o próprio BoJack na série da Netflix. Ele, nesse caso, camufla qualquer mera menção aos seus reais sentimentos com substâncias químicas ou com a companhia de outras pessoas, seja multidões, em festas ou apenas um colega de quarto como o Todd. Tudo para que ele não precise ficar refém das próprias emoções, o que é um perigo, como a série chega a mostrar muitas vezes, porque suprimir os próprios sentimentos, jogando eles para debaixo do tapete, só faz com que eles se acumulem e que você perca o controle sobre eles. Em algum momento eles precisam sair, e se a gente não deixar que isso aconteça, pode simplesmente se sobrecarregar de um jeito nada saudável. Em Drive My Car, é só depois de umas 2 horas e meia que a gente fica sabendo da história da Misaki, a motorista. Ela tem uma cicatriz na parte esquerda do rosto de quando quase morreu em um deslizamento que destruiu a sua casa e causou o falecimento da sua mãe, que era bem abusiva com a Misaki. Mas apesar de tudo, era a única pessoa que ela tinha, afinal. Então, querendo ou não, ela sofreu bastante por não achar que ajudou a mãe.
Numa das últimas cenas do filme, depois de praticamente 3 horas de história e dos dois personagens terem criado uma conexão mais íntima entre si, eles vão até a antiga cidade da Misaki, onde ocorreu esse acidente. Eles conversam e só ali, naquele momento, depois de tudo o que aconteceu, o Kafka começa a se abrir. Ele fala e solta tudo o que ele sentiu e continua sentindo, todos os sentimentos que passam pelo seu peito, o tornando verdadeiramente humano. E ele chora. É uma cena tocante, bastante impactante, até porque a gente nunca viu esse personagem vulnerável dessa forma, apesar de termos acompanhado tantos momentos da sua vida. Tanto ele quanto a Misaki finalmente aceitam que essas pessoas importantes que passaram por suas vidas eram quem elas eram. E reconhecer isso é tão importante quanto aceitar quem nós somos. É doloroso, mas também traz um certo alívio, tanto pro personagem quanto pra nós assistindo, porque ele se permitiu finalmente sentir, ele se permitiu dar o primeiro passo rumo a seguir em frente. Isso também é abordado muito no arco da personagem Pérola em Steven Universo. Eu lembro de um dos últimos episódios da primeira temporada, quando a Pérola sofre ao se lembrar da Rose, a mãe do Steven, e por ela não estar mais ali, e pela Pérola achar que não conhece mais ela, que nunca a conheceu de verdade, mas o Steven, ainda criança, mostra que ele e as outras Gems vão estar ali com ela sempre, enquanto aquilo doer e mesmo depois, quando tudo aquilo passar. Drive My Car no final me mostrou que tudo ali no filme, nessas 3 horas de duração, importou para o impacto desse final e para nós que assistimos entendermos e principalmente sentirmos verdadeiramente as mensagens que o filme tenta passar. Porque em um filme como esse, muitas coisas podem ser absorvidas por quem assiste. É sobre aquela sensação que todo mundo passa em algum momento de ter medo de fazer certas perguntas por medo do confronto ou coisa do tipo. Pode ser algo bem específico, mas que o filme aborda como uma forma de nos mostrar que não devemos nos paralisar por esse medo. Porque mesmo que as coisas ruins venham a acontecer acompanhadas pela dor, ela vai passar e vai ficar tudo bem. E sempre vamos ter aqueles que nós amamos e que nos amam de volta. Se machucar é uma parte essencial da experiência de estar vivo e de ser humano. E por mais que não seja algo prazeroso, pode abrir os nossos olhos para os momentos felizes que nunca vão deixar de acontecer, não importa o que possa parecer. E em qualquer momento da vida, nos bons e especialmente nos ruins, a gente sempre pode lembrar das mensagens que obras de arte como essas que eu citei ensinam pra gente. Então, continuar vivendo, porque vai ficar tudo bem. 僕たちはきっと大丈夫だ。